Olá, investidores! Tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise do Bitcoin e vamos observar se, pela ótica da análise técnica, a gente já pode afirmar que nós entramos em um bear market. E se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, vou pedir para você não esquecer de deixar aquele like para estar fortalecendo o canal aqui. O canal ainda é novo, ainda estou começando aqui o meu trabalho no YouTube, então eu quero aproveitar também e te convidar a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui do Bitcoin, tá bom? Vamos lá para a nossa análise. Pessoal, eu estou aqui com o gráfico do Bitcoin aberto em um time frame diário. Bitcoin que está se desvalorizando hoje 4,96%, sendo cotado a 38.688 dólares depois de ter rompido aqui aquele fundo que ele tinha deixado lá no mês de setembro, né? Aquela região que a gente vinha comentando que o Bitcoin não podia romper, que corresponde a essa mínima aqui que ele deixou no dia 21 de setembro, foi rompida e colocou fim aqui, tecnicamente, a uma estrutura de alta que já vinha desde lá de julho, né, do ano passado, onde o Bitcoin vinha formando topos e fundos ascendentes, né? Essa estrutura que, tecnicamente, foi encerrada, né? Foi finalizada com esse candle aqui do dia de hoje, então, que rompeu de vez esse fundo que ele havia deixado lá em setembro. A gente consegue observar claramente, então, que a gente já não tem mais aquele contexto de fundos ascendentes aqui no Bitcoin. Ó, esse fundo aqui, quando isso aqui se tornar o fundo, se for nesse nível, já vai ser um fundo que está acima desse último fundo aqui. Então, teoria de Dow, tecnicamente, a gente tem aqui uma estrutura de alta, uma tendência de alta que vinha desde julho que foi encerrada. E aí fica a grande dúvida, né, pessoal? Mas já começou esse bear market? Como é que tá a situação? A gente pode já vender tudo e se desfazer das nossas criptomoedas porque o mercado vai derreter? E eu acho que não é bem assim, a gente tem que ter também uma certa cautela. Eu sempre prego aqui nas minhas análises do canal um equilíbrio, a gente não pode se desesperar quando o mercado começa a cair, a gente também não pode se iludir e achar que é uma festa e ficar muito otimista quando o mercado está se projetando para cima. Então, eu acho que nesse momento a gente tem um risco bem acentuado de ver o Bitcoin vindo buscar esse quadrante vermelho aqui, ó, que está aqui entre 28 mil e 31 mil dólares. Não vou, cara, mentir aqui para vocês, colocar para vocês que a gente já encontrou fundo aqui, sendo que a gente vê que o Bitcoin vem em um trend aqui de baixa desde lá de novembro, né? A gente tem uma estrutura aqui, um canal secundário de baixa que continua sendo respeitado. Deixa eu só mostrar para vocês esse canal aqui, ó. Olha como esse canal continua sendo respeitado pelo Bitcoin. E a gente precisa ver o Bitcoin rompendo esse canal secundário de baixa aqui para a gente começar a pensar na possibilidade dele ter deixado um fundo, né? E o fato dele ter, então, rompido aquele fundo que ele tinha deixado em setembro é algo que considero bem negativo, assim. Como falei, acentua as possibilidades dele vir buscar aqui a região dos 30 mil dólares. E aí a gente tem, então, pessoal, um contexto aqui. Deixa eu abrir de novo, vou pegar esse canal aqui, ó. Esse canal paralelo maior aqui. E a gente observa, ó, que o Bitcoin ele já vem há praticamente um ano transitando dentro desse canal paralelo horizontal aqui, ó, tá vendo? Ele vai fazendo as mínimas aqui na região dos 28, 30 mil dólares, depois ele vai buscar as máximas lá na região dos 65, 69 mil dólares, como ele já fez, né? E eu acredito que, pelo menos assim, na minha leitura, na minha ótica, em relação à análise técnica, que a gente pode considerar que a gente está entrando em um bear market de fato, o cenário pode ficar muito feio se a gente romper esse fundo aqui, essa paralela aqui de baixo, né? Desse canal lateral que a gente tem, certo? Se a gente romper essa mínima que o Bitcoin fez aqui em quanto que é 28.754 dólares, aí sim a gente pode considerar que a gente tem aqui praticamente um contexto de topo duplo, né? Um topo nessa região, depois um novo topo nessa região.
Eu sei que tem gente falando aí já, o Bitcoin já fez topo duplo. Só que assim, pessoal, tecnicamente, eu procuro seguir à risca a análise técnica nos seus mínimos detalhes. E a gente isso aqui só configura um topo duplo se o Bitcoin fizer isso aqui, ó. Ele precisa romper esses fundos que ele deixou aqui, certo? Enquanto esses fundos aqui não forem violados, a gente não pode chamar isso aqui de topo duplo, tá? Agora, se isso vier a acontecer, se o Bitcoin se projeta para baixo na região dos 28, 30 mil dólares, não demonstra força e perde esse fundo que ele deixou aqui, aí eu preciso ser bem transparente com vocês aqui no canal que a coisa pode ficar feia, tá? A gente pode, de fato, caso isso se concretize, se o Bitcoin não mostrar força em um eventual teste nos 30 mil, a gente pode buscar, de repente, até aquela região ali entre 18 e 22 mil dólares, já aí sim configurando um bear market, né? Mercado de baixa. E essa região dos 18, entre 18 e 22 mil, ela coincide também com o topo que foi deixado lá no ciclo de alta de 2017, né? Quando viramos para 2018 foi quando começou a queda ali. E a gente também observa no gráfico semanal, vou passar para um semanal aqui e mostrar para vocês, que a gente tem umas médias móveis super importantes passando ali, ó, dentro daquelas regiões. Ó, a gente tem dentro da região aqui dos entre 28 e 31 mil dólares, a média móvel de 100 períodos, tá vendo? Que é essa linha roxa. Essa linha roxa aqui. Que também é uma região que pode oferecer suporte para o Bitcoin, tá? A gente tem que considerar isso. Caso o Bitcoin continue se projetando para baixo, tá, pessoal? Só que assim, eu preciso colocar para vocês que a possibilidade dele ir testar essa região, hoje, a partir de hoje, ela começa a se tornar bastante clara, tá? A gente tem que considerar assim. Eu sei que tem gente por aí falando que não vai reverter, mas assim, eu procuro praticar análise técnica sem camisa de torcedor, entendeu? Eu gostaria de ver o Bitcoin se projetando para cima, porque como já falei para vocês que acompanham o meu trabalho aqui, eu só opero no mercado à vista nas criptomoedas, não opero mercados futuros aqui. Então eu não ganho quando o mercado está caindo, né? E quem opera futuros pode entrar vendido e ganhar com a queda. Só opero futuros na bolsa de valores, mas aqui nas criptos é só à vista, então para mim não é interessante, né? E eu sei que para vocês inscritos do canal também não é interessante, então eu também não quero isso. Só que assim, eu não vou ficar aqui fazendo o papel de torcedor, falando para vocês que não vai cair, sendo que o cenário ele tá começando a ganhar ares de drama aqui, né? Então, pessoal, tô colocando esses níveis para vocês para colocar essa possibilidade mais pessimista e não torcendo para que isso aconteça, mas colocando essas possibilidades para que você possa se planejar diante desse risco. É um mercado de muito risco. Todo mercado de renda variável é um mercado de risco e a gente sabe que as criptomoedas, pela volatilidade que é intrínseca a elas, esse risco em muitas situações ele acaba sendo ainda mais acentuado. É claro que assim, o risco ele premia em muitas oportunidades. Se você pegar um movimento de alta desse aqui, ó, desse aqui, o risco ele vai valer muito a pena, né? Só que tem também aqui a possibilidade do movimento contrário, que é o movimento de queda, o movimento de correção. Então, fique atento a essas possibilidades. Ó, a gente não tem, eu vou abrir para vocês um indicador aqui, que é o MACD. Vou mostrar para vocês aqui que no gráfico semanal a gente não tem ainda nenhum sinal de que esse movimento de baixa ele está arrefecendo. A gente está vendo aqui as duas linhas exponenciais curta e lenta, elas se distanciando cada vez mais uma da outra, fato que eu considero negativo. E o que eu espero nesse indicador aqui é ver ele começar a apresentar barrinhas mais clarinhas como essas aqui, ó, tá vendo? Mostrando que todo esse ímpeto vendedor tá arrefecendo, fato que a gente não viu ainda. Então não dá para falar de fundo aqui no Bitcoin nesse momento. E um fato horroroso que aconteceu foi ele ter rompido esse fundo aqui de setembro, entendeu? Olha como ficou feia essa configuração aqui. Se a gente traçar um Fibonacci aqui, ó, se eu traçar um Fibonacci desse ponto até aquele ponto, ó, nesse momento, até o 61 de Fibonacci aqui, o Bitcoin já perdeu em todo esse movimento de impulso aqui, ó. Se eu traçar uma linha daqui até aqui, ó, considerar todo esse movimento aqui como um movimento de impulso único, o Bitcoin já perdeu o 61 de Fibonacci aqui, e na estatística,
Muitas vezes, quando ele perde esse 61, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar o 100%, e o 100% tá aqui, ó. Tá aqui em 29 mil dólares. Então, vamos ficar atento a essas possibilidades. Se o Bitcoin começar a dar sinais de perda de ímpeto vendedor, cara, eu vou trazer para vocês aqui essas informações com o maior prazer, porque eu realmente quero o sucesso de todo mundo, tá? Mas a gente ainda não tem, infelizmente, informações otimistas para trazer para vocês, como a gente tinha nessa fase aqui, ó. Nessa fase aqui nós tivemos, ó, nesse outro momento aqui, eu ainda não tinha o canal aqui, né? Mas, ó, olha que legal. Nesse momento aqui a gente, pô, foi um movimento impulsivo de alta super agressivo, com correções que também tinham lá os seus patamares de 30% mais ou menos, mas que eram correções ainda saudáveis, né? E essa tendência secundária de baixa, na qual o Bitcoin ingressou desde novembro, eu até comentei em vídeos anteriores, ela não está se mostrando uma correção saudável, tá? E então a gente tem que ficar atento a todas as possibilidades. E aí, para a gente voltar então a ficar otimista, eu sempre coloco esse contexto também. Vamos falar aqui de um cenário onde a gente pode então ter uma expectativa de ver o Bitcoin voltando, de repente, a buscar lá o seu topo histórico. O Bitcoin precisa romper esse topo que ele deixou aqui, ó, na casa dos 53 mil dólares. É claro que isso já está começando a ficar cada vez mais distante, mas a gente vê que essa região ela vai estar confluindo também com esse nível mais importante que eu acabei de citar aqui, que é esse nível entre os 50 e o 61 de Fibonacci, tá vendo? O Bitcoin precisa se projetar rompendo aquele topo que ele deixou na casa dos 51, 53 mil dólares. Até então, qualquer movimento de impulso para cima aqui que a gente tiver assim, ó, pode ser apenas a correção desse movimento de impulso de baixa que a gente vem tendo desde lá de novembro, tá? Então, pessoal, eu tô procurando ser o mais técnico possível aqui nas análises para trazer para vocês uma visão responsável, tá? E assim, sem torcida. A minha torcida é para que suba, mas eu não tô conseguindo enxergar aqui nenhum motivo para eu acreditar nesse momento que o Bitcoin está revertendo essa tendência secundária de baixa, tá bom? Então fica atento aí, se inscreve no canal para continuar acompanhando as atualizações que eu vou trazer aqui diariamente, tá bom? E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para estar ajudando aqui o trabalho que eu tô realizando. E é isso aí. Comentários e percepções sua sobre o Bitcoin ou sobre o mercado cripto, deixa aí na caixinha de comentários que a gente vai interagir com você, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.